Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 13 de julho de 2025. Cientistas descobrem a existência de neurônios capazes de prever o futuro. Parte 2. Um grupo de pesquisadores identificou como o cérebro humano organiza e generaliza sequências complexas de comportamento. Esta descoberta, publicada na revista Nature, revela que certos neurônios no córtex frontal medial são fundamentais para codificar o progresso em direção a metas em tarefas sequenciais. Este achado oferece uma nova compreensão de como o cérebro pode prever eventos em situações não experimentadas anteriormente. A capacidade do cérebro de identificar padrões e generalizar estruturas é fundamental para a vida diária. Essa habilidade permite ao cérebro agir de maneira eficiente em situações que, embora diferentes em detalhes, compartilham uma estrutura comum, como preparar uma refeição ou resolver problemas. Qual é o foco da pesquisa sobre a capacidade de generalização do cérebro? Para estudar essa capacidade, os cientistas treinaram ratos em tarefas que exigiam alcançar metas através de sequências com uma estrutura fixa, mas com variações em localizações ou etapas específicas. Os ratos demonstraram ser capazes de aplicar o conhecimento adquirido a novas situações, alcançando as metas em ambientes não explorados previamente. Este experimento reflete como os humanos enfrentam tarefas cotidianas que, embora variem em detalhes, mantêm uma estrutura subjacente semelhante. A habilidade de transferir conhecimento para novas situações é crucial para a adaptação e a eficiência na resolução de problemas. Qual é o papel do cérebro na codificação do progresso? Utilizando técnicas avançadas de registro neural, os pesquisadores identificaram neurônios no córtex frontal medial que se ativam em função do progresso em direção a um objetivo. Esses neurônios, conhecidos como células de progresso, são semelhantes às células de lugar do hipocampo, que mapeiam espaços físicos. As células de progresso não apenas indicam a posição em uma sequência, mas também ajustam sua atividade para se adaptar a variações no comprimento ou duração das tarefas. Além disso, foi descoberto um subconjunto de neurônios que atuam como um buffer de memória, ajudando a manter a estrutura da tarefa na mente do animal. Qual é o impacto do sono na consolidação de comportamentos? O estudo também encontrou que a codificação neuronal dessas sequências persiste durante o sono, o que sugere que o cérebro continua processando e consolidando essas sequências enquanto descansamos. Este achado destaca a importância do sono na organização e adaptação de nossos esquemas comportamentais. O sono não é apenas vital para o descanso físico, mas também desempenha um papel crucial na consolidação da memória e aprendizagem, facilitando a adaptação a novas situações e o planejamento de comportamentos futuros. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona novamente sobre o conhecimento do futuro na questão 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. No livro Filosofia Espírita volume 18 psicografado por João Nunes Maia, o espírito Miramês comenta também a questão. O futuro conserva-se oculto ao homem, com a finalidade educativa, para que as lutas não cessem no decorrer da sua existência.
Se todos os homens tivessem conhecimento do futuro, seria uma catástrofe nas suas vidas, eles iriam lutar para não passarem pelas provas que deveriam enriquecer suas experiências para a verdadeira felicidade. Deus é amor, mas não tira de nossos ombros o fardo que devemos e precisamos carregar. Para isso fomos feitos, para passar pelas provas e delas tirar, pelo livre-arbítrio, as lições indispensáveis ao nosso burilamento espiritual. Já falamos alhures que o espírito, em todas as circunstâncias, é puro, por ter saído das mãos puras. Deus não iria criar espíritos impuros, sendo ele perfeito. Devemos raciocinar sobre isto. O espírito tem uma linhagem de corpos para vestir, com trocas imensuráveis deles, dependendo do seu estágio evolutivo. Convém a todos nós entrar em observação com nós mesmos para encontrar Deus na sua pureza, vibrando em nossos corações e em nossas consciências. Preocuparmos em demasia em conhecer o futuro e voltar ao passado é perda de tempo, sendo que esse tempo deveria ser usado para disciplinar o comportamento espiritual da alma, buscando entender e viver o amor. Em certas fases da vida, o espírito entra em um determinismo capaz de levá-lo a certo despertamento espiritual, de modo a dominar forças e se livrar de muitas imposições da natureza. Nós, do mundo espiritual, estamos encarregados de conversar com os homens, fazendo, por vezes, considerável esforço para este mister, mas o fazemos com alegria, no esforço constante de sentir igualmente amor nesta tarefa. É necessário saber que o passado já se foi e o futuro será de acordo com o presente. Somos todos semeadores, de forma a colhermos o que plantarmos nas consciências alheias. Quantas pessoas, em muitos países, desejam fortemente conhecer o futuro, dando explicações descabidas. Algumas delas recebem alguma coisa do que pedem, acabando por desistir de viver, reclamando do fardo demasiadamente pesado. Não queremos dizer que ninguém conhece o passado e o futuro, às vezes, Deus o permite, e muitos dos insistentes em conhecer as suas vidas pregressas e futuras acabam misturando as vidas, e as bênçãos dos céus colocam-nos em certos hospitais, para que se restabeleça a harmonia. É neste sentido que o Senhor deixa escondido o futuro, assim como o passado, e ainda inspira as criaturas nas lutas para construir sua paz. Lucas anotou um tópico no Evangelho, no capítulo 1, versículo 35, que nos serve de advertência. Nesse sentido de conhecimento do futuro, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. No caso, o futuro seria de luz, e quando no caso de muitas criaturas cujo futuro será de trevas? Como iria proceder? O procedimento deve ser quando testado no conhecimento do porvir. E aconteceu com Maria, mãe de Jesus, como abaixo transcrevemos. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Neste ponto, o anjo retirou-se. Lucas 1:38. O Espírito destinado a nos revelar o futuro, quando isso acontece, logo se retira, nos entregando ao próprio destino, de maneira a escolhermos os nossos caminhos. Se uma coisa tem que acontecer para o nosso bem, inútil perder tempo com ela. Cuidemos, pois, de fazer o bem por todos os meios possíveis, porque assim o fardo se alivia, e o jugo do nosso passado tornar-se-á mais suave. Se o teu passado foi comprometido, o teu futuro está escrito pelas tuas próprias mãos. Como alterá-lo por palavras? Somente pela vontade. A borracha é o tempo, com o esforço contínuo de anos ou séculos a fio, de maneira que a lição se aprofunde na consciência do bem e do amor. Se não nos lembramos do passado, e o futuro se nos encontra escondido, é por vontade de Deus. Não queiramos mudar o destino traçado pelo Criador. Façamos como Maria, dizendo: faça-se em mim segundo a tua vontade.
Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de julho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.